Boa tarde, pessoal, nono ano do Colégio Pilar. Nossa última live, nós falamos um pouco sobre as camadas, né, os níveis e subníveis eletrônicos, né, que é mais ou menos onde possivelmente eu encontro o elétron. E aí nós vamos dar sequência, nós vamos iniciar o estudo dos tipos de ligações químicas, né? Mas antes de falarmos sobre os tipos de ligações químicas, é preciso que nós tenhamos conhecimento de dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de potencial de ionização. O que é isso aí? O que tem a ver, né? O que isso tem a ver com os tipos de ligações? Potencial de ionização é a quantidade de energia necessária para eu arrancar um elétron de um determinado átomo. Então a energia necessária para retirar esse elétron de um determinado átomo é chamado de potencial de ionização. Olha só, imagine que eu tenho um átomo qualquer chamado de M. Então é um átomo qualquer que eu inventei aqui chamado de M. Olha só, para eu retirar esse elétron daqui, ó, eu vou ter que o quê? Precisar de uma quantidade grande de energia. Essa energia que é necessária para tirar esse elétron aqui, ó, é chamada de potencial de ionização. Então, esse átomo aqui, ó, inicialmente, o mesmo número de elétrons que ele possui é o mesmo número de prótons. Ou seja, a quantidade de cargas positivas e negativas que ele possui é a mesma, porque ele está em seu estado fundamental. Quando ocorre a retirada de um elétron aqui, ó, ele fica aqui, ó, carregado positivamente. Então eu tenho o átomo carregado positivamente mais um elétron que foi retirado, né? Que foi retirado desse átomo. Essa energia necessária para tirar esse elétron aqui, ó, para que esse elétron seja retirado do átomo M, é chamado de potencial de ionização. Certo? Se eu retirei esse elétron, né? Se esse elétron foi retirado de algum átomo, de um determinado elemento, alguém está recebendo esse elétron, certo? Aí nós vamos entrar no outro conceito, que é o de afinidade eletrônica, né? A afinidade vem de afim, de proximidade, né? Então a afinidade eletrônica é energia liberada quando alguém recebe esse elétron, certo? Ó, o átomo M não doou um elétron, não foi retirado um elétron dele. Esse elétron ele não fica solto, ele não fica perdido, né? Ele vai ser recebido por outro átomo de outro elemento, certo? Então esse átomo, imagine que nós tivemos um átomo qualquer chamado de X. Esse X recebeu um elétron, ó. O M não doou um elétron. Quem recebeu foi o X, ó, o átomo X. Então o X recebeu esse elétron aqui, ó. Quando o átomo X recebe esse elétron, uma grande quantidade de energia é liberada, certo? Essa energia liberada quando o átomo recebe um elétron é chamado de afinidade eletrônica, certo? Então, potencial de ionização, energia necessária para retirar um elétron de um átomo, e a afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada quando um átomo recebe esse elétron. Quando esse X aqui, ó, esse átomo X, recebe um elétron, então ele fica o quê? Vou colocar aqui de outra cor para eu destacar para vocês. Ó. Quando ele perde um elétron, ele fica carregado positivamente. Quando ele ganha um elétron, ele fica carregado negativamente, certo? Por quê que isso acontece, né? Por que ele fica com carga positiva aqui e fica com carga negativa aqui? Porque imagine que o M, ele tenha, imaginemos que ele tenha aqui, ó, 3 cargas positivas, certo? O número atômico dele seja 3. Ele tem também 3 cargas negativas, ó, ou seja, se eu fizer a soma aqui, ó, mais 3 com menos 3 dá 0. No entanto, ele doou uma carga negativa. Então ele passou a ter aqui, ó, ao invés de 3, ele passou a ter 2 cargas negativas. Mais 3 com menos 2, mais 1. Ou seja, ele vai ficar com uma carga positiva aqui, ó, com um próton a mais do que o número de elétrons. E aqui por que ele ficou negativo? Ó? Imagine que o X tenha 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Se eu fizer o somatório disso aqui, ó, vai dar 0. No entanto, ele recebeu um elétron, então ele tinha 4
e ele passou a ter 5. Então ele vai ficar com uma carga total de menos 1. Ou seja, com um elétron a mais do que o número de prótons, certo? Por isso que aparece aquele sinal de menos ali, ó, certo? Beleza. Olha só. Então, pessoal, esse átomo ficou carregado positivamente e esse átomo ficou carregado negativamente. Quando eu tenho um átomo carregado positivamente, eu chamo ele de cátion. Quando eu tenho um átomo carregado negativamente, eu chamo ele de ânion. Ok?